Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar. Renato de Almeida, um empresário viúvo de 38 anos, dirigia seu sedã de luxo pela Avenida Brasil, no coração de São Paulo, sentindo o peso do silêncio que se instalara em sua vida desde a morte de sua amada esposa, Mariana. A ausência dela era um vazio constante, uma lacuna que nem o sucesso estrondoso de sua construtora, nem a vida agitada da metrópole conseguiam preencher. Ele retornava de uma viagem de negócios para Porto Alegre, a qual havia sido finalizada 2 dias antes do previsto. A decisão de voltar para casa mais cedo foi impulsiva, nascida de uma preocupação genuína com seu filho Tiago. O menino, de apenas 10 anos, havia se fechado em si mesmo, perdendo a alegria e a vivacidade que o caracterizavam. A professora de Tiago havia ligado para Renato, expressando preocupação com a dificuldade crescente do garoto em se socializar e sua falta de interesse em atividades escolares. Essa conversa pesou no coração de Renato, que se deu conta de que, em sua dedicação ao trabalho, estava se distanciando de seu filho justamente quando ele mais precisava. Ao estacionar o carro na garagem da mansão, no bairro de Higienópolis, Renato sentiu uma pontada de ansiedade. O silêncio da casa era algo que ele já esperava, mas ao abrir a porta principal, algo o fez parar no hall de entrada. Música. Não era o som de uma TV ligada ou de um videogame. Era uma melodia clássica e refinada, que ecoava pelo corredor com uma elegância que não combinava com o ambiente cotidiano da casa. Renato franziu a testa, confuso. Tiago não era fã de música clássica e sua governanta Beatriz gostava de samba e pagode. De onde vinha aquele som? O mistério era intrigante demais para ser ignorado. Ele seguiu o som dos passos cuidadosos, tentando não fazer barulho, como um intruso em sua própria casa. A música vinha do salão principal, aquele espaço amplo com janelas do chão ao teto que raramente usavam, reservado apenas para ocasiões especiais. Renato sentiu a curiosidade crescer no peito, misturada a um estranho pressentimento. Quem estaria usando aquele cômodo e para quê? Quando se aproximou da porta entreaberta do salão, o que viu o deixou completamente sem reação. A cena era como um quadro vivo, pintado com elegância e surpresa. Tiago estava no centro do ambiente, vestido com uma das camisas sociais que Renato havia comprado para eventos formais. Mas não era isso que mais chamava a atenção. Era Clara, a empregada que trabalhava na casa há cerca de 6 meses, dançando com seu filho uma valsa perfeita. Renato piscou várias vezes, achando que estava vendo errado. Clara, que todos os dias limpava a casa com um uniforme simples e cabelos presos em um coque discreto, agora dançava com uma postura que mais parecia de uma bailarina profissional. Seus movimentos eram fluidos, elegantes, como se tivesse nascido para aquilo. E Tiago, seu filho tímido e retraído, que mal conseguia conversar com colegas de escola, sorria de uma forma que Renato não via há muito tempo. Era um sorriso genuíno, que alcançava os olhos do menino, iluminando o ambiente. "Assim, Tiago", Clara disse, e Renato quase engasgou com o som de sua própria respiração. A voz dela saiu completamente diferente. Não era mais aquele tom simples e direto que ela usava durante o trabalho. Agora falava com um sotaque suave, refinado, quase aristocrático. Era como se, por um momento, a máscara que ela usava no dia a dia tivesse caído. "Mantenha as costas eretas. Um cavalheiro sempre conduz a dama com gentileza e firmeza." "Assim, Clara?" Tiago perguntou, ajustando a postura. "Perfeito. Agora, quando a música mudar o ritmo, você deve girar suavemente para a direita. Lembre-se, a dança é uma conversa silenciosa entre 2 pessoas." Renato observava aquela cena como se estivesse assistindo a um filme. Clara falava sobre dança com um conhecimento profundo, usando termos técnicos que a maioria das pessoas nem conhecia.
Mais estranho ainda era o jeito como Tiago a olhava, com admiração genuína e uma felicidade que Renato não conseguia despertar no filho há meses. Clara havia conseguido o que ele, com todo o seu amor e dinheiro, não tinha. Clara, Tiago disse enquanto executava um giro, como você aprendeu a dançar assim? Houve uma pausa. Renato viu Clara hesitar por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras para uma resposta que não revelasse demais. Aprendi quando era jovem. Era obrigatório na minha educação. Obrigatório tipo na escola. Algo assim, ela respondeu, evasiva, mas Renato captou algo na voz dela. Uma melancolia sutil, como se estivesse lembrando de algo doloroso e distante. A música continuava e Renato percebeu que não reconhecia a melodia. Não era nada que tocasse no rádio ou que estivesse nos aplicativos de música de Tiago. Parecia ser algo clássico, sofisticado, do tipo que só se ouvia em teatros ou eventos de alta sociedade. Agora vamos praticar a reverência, Clara disse, interrompendo os pensamentos de Renato. Tiago, um cavalheiro sempre agradece a dama pela dança. Ela demonstrou um movimento que Renato só havia visto em filmes de época. Uma reverência delicada, mas carregada de elegância e classe. Tiago tentou imitá-la, e embora fosse desajeitado, Clara o corrigiu com paciência infinita. Muito bem. Lembre-se, essas tradições existem há séculos. São formas de demonstrar respeito e educação. Renato notou algo que o fez franzir ainda mais a testa. No pescoço de Clara, meio escondido pelo cabelo, brilhava algo dourado. Parecia ser uma corrente delicada, mas que refletia a luz de uma forma que sugeria ser de ouro verdadeiro. Um detalhe estranho para alguém que ganhava um salário de empregada doméstica. Clara, Tiago perguntou enquanto tentava um novo passo. Você já dançou em festas de verdade? Novamente aquela pausa. Clara parou por alguns segundos, e Renato viu uma expressão de tristeza passar pelo rosto dela. Já dancei em muitas festas, ela respondeu baixinho, mas prefiro dançar aqui com você. A resposta foi evasiva, mas carregada de emoção. Renato sentiu que havia muito mais por trás daquelas palavras do que Clara estava disposta a revelar. Por que você nunca contou que sabia dançar? Tiago insistiu com a curiosidade típica de criança. Nem sempre é importante falar sobre o passado, Clara disse, ajeitando a postura dele novamente. O que importa é o presente, e agora você está aprendendo algo bonito que vai levar para toda a vida. Renato observou o rosto de Clara enquanto ela falava. Havia algo ali que ele nunca havia notado antes. Uma tristeza profunda nos olhos, como se estivesse carregando um peso invisível. Mas também havia uma ternura genuína quando olhava para Tiago, um carinho que ia além do profissional. A música chegou ao fim e Clara fez uma reverência final. Tiago tentou imitá-la, rindo da própria falta de coordenação. O riso do menino ecoou pelo salão e Renato sentiu o peito apertar. Quando foi a última vez que ouviu o filho rir assim? Desde a morte da esposa, Tiago havia se tornado uma criança introspectiva, quase melancólica. Ver ele feliz daquela forma era um presente inesperado. Posso perguntar uma coisa, Clara? Tiago disse enquanto ela arrumava alguns objetos que haviam movido para abrir espaço para a dança. Claro. Você é triste por algum motivo? A pergunta atingiu Renato como um raio. Tiago havia percebido a mesma coisa que ele. Clara parou o que estava fazendo e olhou para o menino com surpresa. Por que pergunta isso? Sei lá. Às vezes, quando você pensa que ninguém está vendo, você fica com cara de quem perdeu alguma coisa importante. Clara se agachou para ficar na altura de Tiago. Renato viu lágrimas se formando nos olhos dela. Você é muito observador, Tiago. Às vezes as pessoas ficam tristes por coisas que aconteceram antes, mas isso não significa que não possam ser felizes de novo. Igual ao papai, ele também fica triste às vezes quando pensa na mamãe, mas eu sei que ele me ama. Clara abraçou Tiago de uma forma que fez o coração de Renato disparar.
Não era um abraço de empregada consolando o filho do patrão. Era algo mais íntimo, mais maternal. Seu papai te ama muito, ela disse com a voz embargada. E sua mamãe, onde quer que esteja, também te ama. Renato sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas. Clara falava com Tiago sobre perda e amor, de uma forma que ele próprio não conseguia. Havia uma sabedoria ali, uma compreensão profunda da dor que só quem já passou por algo similar poderia ter. Nesse momento, Clara olhou na direção da porta e viu Renato observando. O rosto dela mudou instantaneamente, a expressão se fechou. Voltou àquela máscara profissional que ela usava durante o trabalho. "Senhor Renato", ela disse, se levantando rapidamente e ajeitando o cabelo. Não sabia que havia chegado. "Eu acabei de chegar." Ele gaguejou, ainda processando tudo o que havia presenciado. "Papai, a Clara me ensinou a dançar valsa. Olha só." O menino tentou repetir alguns passos sozinho e Renato teve que sorrir diante da empolgação do filho. Mas seus olhos permaneceram fixos em Clara, que agora parecia desconfortável com a situação. Vou terminar os afazeres da cozinha", ela disse, caminhando rapidamente na direção da saída. "Clara." Renato a chamou antes que ela saísse do salão. Ela se virou e por alguns segundos os dois se olharam em silêncio. "Obrigado por fazer meu filho sorrir." Um sorriso pequeno, mas genuíno, apareceu no rosto dela. "Tiago é um menino especial. Qualquer pessoa ficaria feliz em vê-lo sorrindo." E saiu do salão, deixando Renato com mais perguntas do que respostas. Quem era realmente Clara? De onde vinha aquela elegância natural? Por que escondia conhecimentos que obviamente possuía? E, principalmente, que tipo de passado carregava para ter tanta tristeza nos olhos? Naquela noite, Renato deitou na cama pensando na cena que havia presenciado. Pela primeira vez, desde que Clara começou a trabalhar na casa, ele percebeu que não sabia absolutamente nada sobre a mulher que cuidava de seu lar e de seu filho. E alguma coisa dizia que descobrir a verdade sobre ela mudaria tudo. O sono não veio. Renato se revirava na cama, sua mente uma tempestade de pensamentos. A imagem de Clara e Tiago dançando a valsa se repetia em sua cabeça. Ele tentou se convencer de que era apenas um passatempo inocente, que não havia nada de errado em uma empregada com talentos ocultos. Mas cada detalhe gritava o contrário. O sotaque aristocrático, as joias, o conhecimento de dança e etiqueta que iam muito além de um hobby. O mais perturbador era a tristeza que ele havia visto nos olhos dela, uma dor profunda que parecia ser a razão pela qual ela se escondia atrás de uma fachada tão simples. Renato se levantou, foi até a janela e olhou para o céu estrelado de São Paulo. Ele se sentia como um detetive amador, com a primeira pista de um mistério que precisava resolver. O que ele faria? Confrontá-la novamente? A conversa na biblioteca não foi muito produtiva. Ele precisava de mais informações, de algo concreto que pudesse explicar o quebra-cabeça que era Clara. A intuição de que a verdade sobre ela poderia ser algo perigoso o assustava, mas o medo de não saber e colocar a segurança de Tiago em risco era ainda maior. Ele voltou para a cama e pegou o celular. Abriu a agenda de contatos e encontrou o número de Marcos Tavares, um detetive particular que já havia contratado para investigações empresariais. Ele hesitou por um momento. A ideia de investigar alguém que ele considerava parte de sua família era desconfortável. Mas a segurança de Tiago vinha em primeiro lugar. Ele precisava saber quem era a mulher que estava cuidando de seu filho, que havia trazido de volta o sorriso que ele tanto sentia falta. Ele discou o número e a decisão de descobrir a verdade sobre Clara foi selada. "Alô, Marcos! Sou eu, Renato de Almeida. Tenho um trabalho para você, um pouco diferente do usual. Preciso de uma investigação discreta sobre uma pessoa que trabalha na minha casa."
Não, não é por roubo, nem por problema com o funcionário. É mais complicado que isso. Preciso saber quem essa pessoa realmente é, de onde veio, por que está escondendo sua verdadeira identidade. Tenho certeza de que a mulher que está cuidando do meu filho não é quem ela diz ser. E preciso descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Sim, discreto, sigilo absoluto. Pode começar amanhã mesmo. Renato desligou o telefone e sentiu um misto de alívio e ansiedade. As respostas viriam em breve, mas uma parte dele se perguntava se realmente queria descobrir a verdade sobre Clara. Ele sabia que a vida dele e de Tiago nunca mais seria a mesma depois disso. A mulher que ele via todos os dias, que trazia alegria para seu filho, tinha um passado misterioso e talvez perigoso. E ele estava prestes a abrir a caixa de Pandora. O capítulo termina com Renato, olhando para a escuridão da noite, imaginando o que o dia seguinte traria. A manhã seguinte na mansão dos Almeida amanheceu sob um véu de tensão invisível. O sol entrava pelas grandes janelas, mas Renato não sentia seu calor. Ele se sentou à mesa da cozinha para o café da manhã, mas o pão de queijo e o café que Clara havia preparado com tanto carinho pareciam sem sabor. Seus olhos seguiam cada movimento dela. O jeito eficiente como ela arrumava a mesa, a postura discreta que ela mantinha desde o primeiro dia de trabalho. A fachada de empregada simples estava de volta impecável, mas agora Renato sabia que havia um universo inteiro escondido por trás dela. Ele se sentia como um espectador de uma peça de teatro, ciente de que o ator principal estava disfarçado. A porta da cozinha se abriu e Beatriz, a governanta de longa data da família, entrou. Com um olhar rápido, ela notou a atmosfera pesada. Ela havia visto o carro de Renato na garagem na noite anterior, e a rigidez em sua postura lhe dizia que algo havia acontecido. Senhor Renato, está tudo bem? O senhor mal tocou na comida. Está tudo bem, Beatriz. Só preciso conversar com você. Mais tarde, no meu escritório. Renato disse, e o tom de sua voz não permitia contestações. Clara, que estava colocando as xícaras na lava-louças, parou por um segundo. Seus ombros se enrijeceram. Ela sentiu o olhar de Renato e a tensão na voz dele. Sem se virar, ela terminou sua tarefa e saiu da cozinha para estender a roupa, deixando os dois sozinhos. Aconteceu alguma coisa, senhor Renato? Beatriz perguntou, a preocupação em seu rosto se aprofundando. É sobre Clara. Preciso que me conte tudo o que sabe sobre ela. Tudo? Mas o senhor conhece Clara há meses. Na verdade, percebo que não conheço nada sobre ela. De onde ela veio? Quais foram as referências que apresentou? Como chegou até nós? Beatriz ficou pensativa por alguns momentos. Agora que o senhor fala, Clara apareceu aqui de uma forma um pouco diferente das outras empregadas que já trabalharam na casa. Ela não veio através de agência de emprego, nem por indicação de conhecidos. Simplesmente apareceu na porta um dia, perguntando se precisávamos de alguém para trabalhar. Disse que tinha experiência e poderia começar imediatamente. Renato franziu a testa. E você não achou estranho? Na época, não. Ela falou tão bem, demonstrou tanto conhecimento sobre trabalhos domésticos e o senhor precisava urgentemente de alguém. Lembra? Depois que a dona Marina partiu, Tiago estava muito abatido e a casa estava uma bagunça. Eu estava desesperada para encontrar alguém confiável para cuidar dele. Que tipo de referências ela apresentou? Beatriz hesitou. É que ela não apresentou referências propriamente ditas. Disse que vinha de outra cidade, do sul de Minas Gerais, e que havia trabalhado para uma família que se mudou para o exterior. E ela pagou 1 mês adiantado como garantia. A última frase caiu como uma bomba no ouvido de Renato. Ela pagou adiantado? Sua voz estava carregada de surpresa. Empregadas domésticas nunca pagam adiantado, Beatriz. Elas precisam do emprego para receber dinheiro, não o contrário.
É verdade. Não pensei nisso na época. Estava tão preocupada em encontrar alguém confiável para cuidar de Tiago, que a ideia de que ela era tão organizada e responsável me pareceu um ponto positivo. Renato sentiu que estava descobrindo a primeira pista sólida de que algo não batia na história de Clara. E nos meses que ela está aqui, você nunca percebeu nada estranho? Comportamentos diferentes, conhecimentos que não combinam com o trabalho, qualquer coisa fora do comum? Beatriz ficou pensativa novamente, sua memória sendo forçada a reviver cada detalhe da convivência com a empregada. Bem, agora que o senhor menciona, tem algumas coisas que sempre me chamaram a atenção. Coisas pequenas, sabe? Clara nunca erra quando arruma os objetos de arte da sala. Ela sabe exatamente como posicionar cada peça, como se entendesse do assunto. E quando limpa os livros da biblioteca, às vezes pego ela lendo alguns títulos em línguas estrangeiras. Uma vez a vi folheando um livro em alemão, outra em francês. Quando perguntei se entendia, ela disse que conhecia um pouco, mas pelo jeito que lia, parecia conhecer muito mais que isso. A curiosidade de Renato crescia a cada palavra de Beatriz. O mistério estava se aprofundando. Mas alguma coisa? As mãos dela, Beatriz disse baixinho. Não são mãos de quem trabalhou a vida toda com limpeza. São muito delicadas, sem calos, como se ela tivesse começado a fazer esse tipo de trabalho há pouco tempo. Por que o senhor nunca me falou sobre isso? Pensei que não fosse importante. Clara é uma excelente funcionária. Tiago gosta muito dela e ela nunca deu problema. Achei que talvez ela só fosse uma pessoa culta que precisou aceitar esse trabalho por necessidade. Renato assentiu, mas sabia que havia muito mais mistério ali do que Beatriz imaginava. Ela recebe visitas, telefonemas, correspondências. Telefonemas sim, de vez em quando, mas sempre fala baixo, como se não quisesse ser ouvida. E tem uma coisa estranha. Quando atende essas ligações, ela fala diferente. Não conseguia entender o idioma, mas o tom de voz muda completamente. Fica mais aristocrático? Renato perguntou, usando a palavra que o havia incomodado no dia anterior. A palavra de Beatriz confirmou exatamente o que ele havia percebido. Sim, isso mesmo. A palavra é essa. Fica mais formal, mais imponente. Beatriz, quero que você observe Clara mais atentamente nos próximos dias. Qualquer coisa diferente, qualquer comportamento estranho, me conte imediatamente. O senhor acha que ela pode estar escondendo algo perigoso? Não sei o que pensar. Só sei que a mulher que trabalha aqui não é quem ela diz ser. Depois da conversa com Beatriz, Renato decidiu fazer suas próprias observações. Durante a tarde, fingiu estar trabalhando no escritório, enquanto observava Clara interagir com Tiago. O menino havia chegado da escola animado, querendo mostrar para ela um trabalho de história sobre civilizações antigas. Olha, Clara, Tiago disse empolgado. Fiz um trabalho sobre o Império Romano. Sabia que eles tinham esculturas incríveis? Clara parou o que estava fazendo e se aproximou para ver o trabalho. Renato observou a expressão dela mudar quando viu as imagens das esculturas romanas. Estas são belíssimas, ela disse. E novamente, Renato percebeu o sotaque diferente aparecendo. Esta aqui é uma cópia da Vênus de Milo, e esta outra parece ser inspirada nas obras de Bernini. Tiago arregalou os olhos. Você conhece essas esculturas? Clara hesitou, como se tivesse falado mais do que deveria. Li sobre elas em livros, respondeu, evasiva. Mas você falou igual uma professora de arte, como se tivesse visto elas de verdade. Você estudou arte? Estudei muitas coisas quando era jovem. Onde? Isso foi há muito tempo. Agora me ajuda com a tarefa de matemática. Renato percebeu como ela desviou habilmente do assunto, mas não antes de revelar conhecimentos que definitivamente não combinavam com sua suposta origem simples. Mais tarde, quando Clara estava organizando a biblioteca, Renato decidiu testá-la discretamente.
Ele entrou no cômodo, fingindo procurar um documento. Clara, você poderia me ajudar? Estou procurando um livro específico sobre arquitetura italiana. Não lembro exatamente o título, mas sei que fala sobre palácios renascentistas. Ela parou de organizar os livros e se virou para ele. Por alguns segundos, Renato viu uma expressão de conhecimento genuíno nos olhos dela. O senhor deve estar procurando palácios da Toscana, ou talvez a arquitetura florentina do século XV. Ela disse naturalmente. Ambos estão na seção de arte, terceira prateleira. Renato ficou impressionado. Como você sabe quais livros estão na minha biblioteca? Clara percebeu que havia revelado mais do que deveria. Quando limpo os livros, acabo vendo os títulos, respondeu nervosa. Mas você não apenas viu os títulos. Você sabia exatamente sobre o que eu estava falando. Conhece a arquitetura italiana? Não conheço profundamente, ela mentiu. Mas Renato via a contradição nos olhos dela. Clara, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela ficou tensa imediatamente. Claro. Onde você realmente aprendeu tudo o que sabe? Porque definitivamente não foi trabalhando como empregada doméstica. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Clara o olhava como um animal acuado, tentando decidir se devia correr ou enfrentar a situação. Senhor Renato, não entendo o que quer dizer. Entende, sim. Ontem te vi dançando com Tiago. Não era uma pessoa comum ensinando passos básicos. Era alguém com formação em dança clássica. Hoje, você demonstra conhecimentos profundos sobre arte e arquitetura, fala línguas estrangeiras, tem mãos delicadas demais para quem trabalhou a vida toda com limpeza. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Clara. Por favor, não me faça perguntas sobre meu passado. Por quê? O que você está escondendo? Não estou escondendo nada que possa prejudicar sua família, ela disse com a voz embargada. Só quero trabalhar em paz, cuidar de Tiago, ter uma vida simples. Uma vida simples, Clara. Você claramente não nasceu para uma vida simples. Tudo em você grita refinamento, educação, classe social alta. Por que está aqui fingindo ser algo que não é? Clara começou a chorar silenciosamente, porque às vezes as pessoas precisam fugir de quem eram para sobreviver. A resposta de Clara foi como um soco no estômago de Renato. Fugir para sobreviver? Que tipo de passado uma pessoa precisava ter para abandonar completamente sua identidade? Clara, você está em perigo? Não, aqui estou segura. Segura de quê? De quem? Ela balançou a cabeça, se recusando a responder. Senhor Renato, por favor, me deixe continuar trabalhando aqui. Prometo que nunca vou prejudicar sua família. Tiago significa muito para mim. Por quê? Porque meu filho significa tanto para você. Clara limpou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos dele. Porque ele me lembra alguém que perdi, alguém muito importante. Renato sentiu o coração acelerar. Quem você perdeu? Mas Clara já havia saído da biblioteca, deixando-o sozinho com mais perguntas do que quando a conversa começou. Ele se sentiu frustrado e impotente. A mulher que cuidava de seu filho era um enigma, e por mais que ele tentasse, não conseguia juntar as peças do quebra-cabeça. Naquela noite, Renato tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o telefone e ligou para Rodrigo Farias. Rodrigo, preciso de uma investigação discreta sobre uma pessoa que trabalha na minha casa. Não é por roubo. É mais complicado que isso. Preciso saber quem essa pessoa realmente é, de onde veio, por que está escondendo sua verdadeira identidade. Tenho certeza de que a mulher que está cuidando do meu filho não é quem ela diz ser, e preciso descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Sim, discreto, sigilo absoluto. Pode começar amanhã mesmo. Depois de acertar os detalhes da investigação,
Renato deitou, sabendo que em breve teria respostas, mas uma parte dele se perguntava se realmente queria descobrir a verdade sobre Clara, porque algo dizia que quando soubesse quem ela realmente era, sua vida nunca mais seria a mesma. Capítulo 3. A Condessa Fugitiva. Os dias se arrastaram com uma lentidão angustiante na mansão dos Almeida. A tensão entre Renato e Clara era um peso silencioso no ambiente, algo que pairava no ar e que apenas eles pareciam perceber. Renato, obcecado com a investigação, observava cada movimento dela, cada palavra, cada expressão facial, procurando pistas que confirmassem suas suspeitas. Ele notava como ela se tornara mais reservada, seus sorrisos mais contidos, como se sentisse o peso daquele olhar constante. Clara, por sua vez, continuava a desempenhar suas tarefas com a mesma eficiência de sempre, mas seus olhos mostravam uma vigilância cautelosa, uma tristeza que se aprofundava a cada dia. Tiago era o único alheio àquela atmosfera carregada. Para ele, Clara continuava sendo a pessoa que o fazia sorrir, que o ensinava coisas interessantes e que preenchia o vazio deixado pela morte de sua mãe. Renato sentia uma pontada de culpa toda vez que via o filho interagir naturalmente com Clara, sabendo que suas investigações poderiam destruir aquela relação especial. Ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se a verdade que procurava valeria a pena o risco de partir o coração de Tiago novamente. Na manhã em que tudo mudou, Renato estava no escritório fingindo trabalhar quando o telefone tocou. Era Rodrigo Farias, e o tom de voz do detetive indicava que havia descoberto algo significativo. Renato, preciso falar com você pessoalmente. O que descobri sobre Clara é complicado demais para discutir por telefone. É tão sério assim. Mais sério do que você pode imaginar. Pode me receber agora? Renato olhou pela janela do escritório e viu Clara estendendo roupas no quintal, cantarolando baixinho uma melodia que soava claramente clássica. Venha, preciso saber a verdade. Rodrigo chegou em menos de uma hora, carregando uma pasta volumosa. Era um homem experiente, que já havia investigado casos complexos de fraude empresarial e infidelidade conjugal. Mas sua expressão indicava que este caso era diferente de tudo que já havia enfrentado. Ele se sentou em uma das poltronas de couro do escritório e abriu a pasta. Renato, sente-se. O que vou te contar vai chocar você. Ela não é criminosa fugitiva? Não, exatamente. Rodrigo tirou uma série de documentos e fotografias da pasta. Clara não é quem você pensa. Na verdade, nem Clara é o nome verdadeiro dela. O nome verdadeiro dela é Condessa Clara Benevides. Ela é herdeira de uma das famílias mais ricas e influentes da Europa. As palavras de Rodrigo ecoaram no escritório como bombas explodindo. Renato sentiu o sangue gelar. Ele pegou uma das fotografias que o detetive havia trazido. Mostrava Clara em um baile elegante, vestida com um vestido de gala deslumbrante, dançando com um homem de smoking, em um salão que parecia um palácio. Era definitivamente Clara, mas uma versão que ele nunca imaginou. Naquela foto, ela irradiava confiança, elegância e uma naturalidade aristocrática que explicava tudo o que Renato havia observado. Isso não pode ser real. Renato murmurou, observando a imagem. É real, Rodrigo confirmou. A família Benevides possui palácios na Toscana, vinícolas, empresas por toda a Europa. Clara era a herdeira principal de um império que vale mais de 500 milhões de euros. O que aconteceu? Rodrigo pegou outro documento. Há aproximadamente 1 ano e meio, a Condessa Clara Benevides desapareceu da Europa sem deixar rastros. A família registrou o boletim de ocorrência, contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas. Ninguém conseguiu encontrá-la. Renato sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Por que ela fugiu? Aqui fica mais complicado.
Consegui algumas informações através de contatos na Europa. Aparentemente, a família estava pressionando Clara a aceitar um casamento arranjado com um empresário muito influente. Um acordo que fortaleceria os negócios da família, mas que Clara se recusava a aceitar. Casamento arranjado? Isso ainda existe? Existe, especialmente entre famílias muito ricas e tradicionais. O noivo escolhido era Vítor Cavalcanti, dono de uma rede de hotéis de luxo, um homem muito mais velho que Clara, com reputação questionável. Renato olhou novamente para a fotografia. E ela fugiu para escapar do casamento? Mais que isso, descobri que a pressão familiar estava se tornando extrema. Ameaças de deserdá-la, isolamento social, chantagem emocional. Clara foi forçada a escolher entre sua liberdade e sua família. E ela escolheu a liberdade. Exato, mas o custo foi altíssimo. Ela abandonou tudo. Fortuna, família, identidade, país. Assumiu documentos falsos e desapareceu completamente. Renato se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, Clara agora estava brincando com Tiago no jardim, ensinando-o a identificar diferentes tipos de flores. A cena era tão natural, tão carinhosa, que era difícil conciliar com a imagem da condessa aristocrata que ele acabara de descobrir. Rodrigo, como posso ter certeza de que essa informação é confiável? O detetive pegou outro documento da pasta. Consegui uma cópia da certidão de nascimento original dela. Clara Benevides. Nascida em Florença, filha de Conde Alessandro Benevides e Condessa Isabela Benevides, educação em escolas particulares na Suíça, graduação em História da Arte na Universidade de Oxford, fluente em 6 idiomas. Tudo começava a fazer sentido. O conhecimento sobre arte, os idiomas, a postura elegante, a forma como dançava, como falava sobre a arquitetura italiana. Clara não estava fingindo ser aristocrata quando esses comportamentos escapavam. Ela estava fingindo ser comum. Tem mais, Rodrigo continuou. A família Benevides ainda está procurando por ela. Mantém investigadores ativos e oferecem recompensa significativa por informações sobre o paradeiro dela. Que tipo de recompensa? 100.000 euros. Renato sentiu um arrepio percorrer a espinha. Eles sabem que ela está no Brasil? Não tenho certeza, mas se descobrirem, não vão desistir facilmente. Estamos falando de uma família extremamente poderosa, com conexões políticas e empresariais por toda a Europa. Nesse momento, Tiago entrou correndo no escritório, animado. Papai, a Clara me ensinou os nomes das flores em italiano. Quer ouvir? Renato olhou para o filho, sentindo o coração apertar. Tiago não fazia ideia de que a mulher que tanto amava estava vivendo uma mentira, fugindo de um passado que poderia destruir a paz de todos eles. Agora não, Tiago. O papai está em reunião. Mas é rapidinho. Rosa vermelha é rosa roça. Margarida é margarita. Tiago. Renato repetiu com mais firmeza. O menino saiu desapontado e Renato se voltou para Rodrigo. O que mais você descobriu? Há uma complicação adicional. O noivo rejeitado, Vítor Cavalcanti, não aceitou bem a fuga de Clara. Ele considera a rejeição uma humilhação pública e está determinado a encontrá-la. Ele não quer apenas que ela volte, ele quer que ela seja humilhada por ter ousado desafiá-lo. A que tipo de homem é esse Vítor? Rodrigo mostrou uma foto de um homem de aparência intimidadora, com olhos frios e um sorriso que não chegava aos olhos. Rico, poderoso e com fama de não aceitar derrotas. Tem conexões questionáveis e métodos duvidosos para conseguir o que quer. Renato sentiu um calafrio. Clara está em perigo? Se for encontrada, provavelmente sim. Vítor não é o tipo de homem que esquece uma afronta pública, e a família dela está dividida. O pai aparentemente quer Clara de volta a qualquer custo, disposto até a rever o casamento arranjado.
Mas o irmão mais velho, Fernando Benevides, considera a fuga uma traição à família e quer que ela enfrente as consequências. Renato absorvia cada informação como socos no estômago. A mulher que cuidava de seu filho, que havia trazido alegria de volta à casa, estava fugindo de um passado que poderia ser perigoso para todos eles. Rodrigo, preciso de algumas horas para processar tudo isso. Mantenha sigilo absoluto sobre essas informações. Claro, mas Renato, você precisa decidir o que vai fazer. Se eu conseguir descobrir a identidade dela, outros também podem conseguir. Depois que Rodrigo saiu, Renato ficou sozinho no escritório com as fotografias e documentos espalhados sobre a mesa. Cada imagem contava uma história diferente. Clara em bailes elegantes, em palácios suntuosos, cercada de pessoas da alta sociedade europeia. E agora ela estava ali, em sua casa, fingindo ser uma empregada doméstica simples. O que mais o perturbava não era a mentira em si, mas entender o desespero que levaria alguém a abandonar completamente sua identidade. Que tipo de pressão, que tipo de medo faria uma condessa se esconder como empregada doméstica? Renato olhou pela janela novamente. Clara estava ajudando Tiago com a lição de casa na mesa do jardim. A dedicação dela ao menino era genuína, disso ele não duvidava. Mas agora precisava tomar uma decisão que mudaria tudo. Deveria confrontá-la com a verdade? Deveria protegê-la? Ou deveria afastá-la de Tiago antes que o passado dela trouxesse consequências perigosas para sua família? Uma coisa era certa: a mulher que ele achava conhecer não existia. No lugar dela estava uma aristocrata fugitiva, carregando segredos que poderiam destruir a paz que tanto havia custado a construir após a morte da esposa. E o mais assustador de tudo era perceber que, independente de quem Clara realmente fosse, Tiago já a amava como uma segunda mãe. Qualquer decisão que tomasse agora afetaria profundamente seu filho. Renato juntou os documentos, guardou-os em um lugar seguro e se preparou para a conversa mais difícil de sua vida. Ele precisava confrontar Clara, mas não com acusações. Ele precisava oferecer uma mão amiga, uma aliança. Ele precisava entender o que a motivava a se sacrificar tanto por sua liberdade. A pergunta que não saía de sua mente era simples: até onde ele estaria disposto a ir para proteger a mulher que havia devolvido a felicidade ao seu filho? Ele sabia que precisava olhar nos olhos dela quando descobrisse se a condessa Clara Benevides era realmente a pessoa em quem seu filho havia depositado tanto amor e confiança. Renato passou a tarde inteira ensaiando mentalmente como abordaria Clara. As revelações de Rodrigo ecoavam em sua mente como ondas que se recusavam a se acalmar. Condessa Clara Benevides, herdeira de 500 milhões de euros, fugitiva de um casamento arranjado. Cada informação parecia mais surreal que a anterior, mas as evidências eram incontestáveis. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados sobre a paisagem de São Paulo, Renato decidiu que não conseguiria esperar mais. Tiago estava no quarto, terminando a lição de casa. Beatriz havia saído para fazer compras no mercado e Clara estava na cozinha preparando o jantar. Era o momento perfeito para uma conversa que mudaria tudo. Clara, ele disse ao entrar na cozinha, carregando a pasta com os documentos que Rodrigo havia deixado. Precisamos conversar. Ela se virou e Renato viu imediatamente a mudança em sua expressão. Havia algo no tom dele, na pasta em suas mãos, que a colocou em alerta máximo. A máscara de tranquilidade se quebrou, dando lugar a uma vigilância tensa. Aconteceu alguma coisa, Sr. Renato? Aconteceu sim. Eu descobri quem você realmente é. As palavras caíram no ambiente como pedras jogadas num lago silencioso. Clara ficou pálida. Suas mãos tremeram ligeiramente e, por alguns segundos, ela pareceu uma criança perdida procurando uma saída. Não entendo o que quer dizer.
Ela tentou manter a fachada, mas a voz saiu fraca, insegura. Renato colocou a pasta sobre a bancada da cozinha e a abriu, revelando as fotografias e documentos. Condessa Clara Benevides, ele disse devagar, observando cada reação dela. Herdeira da família Benevides, fugitiva da Europa. Clara desabou. Suas pernas falharam e ela teve que se apoiar na pia para não cair. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, e Renato viu toda a máscara cuidadosamente construída se desfazer em questão de segundos. Como você descobriu? Ela perguntou entre soluços. Contratei um investigador. Clara, suas habilidades, seus conhecimentos, seu refinamento, tudo gritava que você não era quem dizia ser. Ela cobriu o rosto com as mãos, chorando silenciosamente. Eu tentei tanto esconder. Pensei que havia conseguido. Por que fugiu? Por que abandonou sua família, sua fortuna, sua vida inteira? Clara respirou fundo, limpou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos dele. Porque eles queriam me vender como se eu fosse uma propriedade. Meu pai arranjou um casamento com Vitor Cavalcante, um homem que eu desprezava, que tinha reputação terrível, mas que fortaleceria os negócios da família. Não importava o que eu sentia, o que eu queria. Eu era apenas uma peça no jogo financeiro deles. Renato se aproximou dela, vendo a dor genuína em seus olhos. E você se recusou. Me recusei durante meses. Disse que preferia renunciar à herança, que queria escolher minha própria vida. Mas eles começaram a me pressionar de formas cada vez mais cruéis. Que tipo de pressão? Clara hesitou, como se reviver aquelas memórias fosse fisicamente doloroso. Isolamento. Cortaram meu acesso ao dinheiro, aos amigos, até mesmo aos funcionários da casa que me conheciam desde criança. Disseram que eu estava envergonhando a família, que era uma ingrata. E não foi só isso. Meu irmão Fernando se juntou ao meu pai e disse que se eu não aceitasse o casamento, eles me internariam numa clínica psiquiátrica. Alegaram que eu estava mentalmente instável por rejeitar um acordo tão vantajoso. Eu tinha uma semana para decidir, casamento ou internação. A crueldade da situação chocou Renato. Imaginar Clara, uma mulher inteligente e independente, sendo coagida daquela forma, despertou nele uma fúria protetiva que ele não esperava sentir. Então você fugiu. Na véspera do prazo final, saí de casa como se fosse fazer compras. Levava apenas uma bolsa pequena e os documentos falsos que havia conseguido através de contatos discretos. Nunca mais voltei. Viajei por vários países durante meses, sempre mudando de identidade, sempre olhando por cima do ombro. Escolhi o Brasil porque ficava longe da Europa, porque podia me misturar mais facilmente, porque ninguém da minha família tinha conexões aqui. E como chegou até minha casa? Procurei trabalho em várias cidades do interior. Queria um lugar onde pudesse desaparecer completamente. Quando soube que você precisava de alguém para cuidar da casa e de Tiago, pareceu perfeito. Uma família pequena, discreta, longe dos centros urbanos, onde alguém poderia me reconhecer. Clara, você abandonou uma fortuna de 500 milhões de euros para trabalhar como empregada doméstica? Ela riu amargamente. Dinheiro não vale nada quando vem com grilhões. Prefiro ser livre e pobre do que rica e prisioneira. Renato sentiu a admiração crescer dentro dele. A coragem necessária para abandonar tudo, para recomeçar do zero, era algo que poucos teriam. Mas, Tiago, ele disse suavemente, por que se apegou tanto ao meu filho? A pergunta tocou em algo profundo dentro de Clara. Lágrimas voltaram a escorrer, mas agora eram diferentes, mais doces, mais carregadas de amor. Tiago me lembra muito do meu irmão mais novo, Mateus, ela disse com a voz embargada. Ele morreu quando eu tinha 17 anos, um acidente de carro. Era doce, inteligente, curioso, sobretudo, exatamente igual ao Tiago. Quando eu o vi pela primeira vez, tão triste pela perda da mãe, tão sozinho mesmo estando perto de você, meu coração se partiu. Eu vi o Mateus nele.
Vi a chance de cuidar de alguém especial novamente. Renato sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas. Por isso você se dedica tanto a ele. Tiago me deu um propósito novamente. Cuidar dele, vê-lo sorrir, ensinar coisas para ele, fez minha vida ter sentido depois de tanto tempo perdida. E agora? O que vai acontecer agora que eu sei da verdade? Clara olhou para ele com medo genuíno. Você vai me entregar para minha família? Entregar? Clara, você é uma mulher livre. Não vou entregar você para ninguém. Mas eles oferecem recompensa, 100.000 euros para quem informar minha localização. Sei disso. Monitoro discretamente. Sei que eles nunca pararam de me procurar. Sei que Vitor considera minha fuga uma humilhação pessoal e que não vão desistir facilmente. Clara, você está segura aqui. Não vou deixar ninguém te levar contra a sua vontade. Nem mesmo Vitor? A pergunta atingiu Renato como um soco. Você acha que ele seria capaz de usar Tiago contra mim? Não sei até onde ele iria. Só sei que homens como ele não aceitam ser rejeitados publicamente. Se precisar pressionar você através de Tiago, ele fará isso. Minha presença aqui pode trazer perigo real para sua família. Nesse momento, Tiago apareceu na cozinha, interrompendo a conversa tensa. Clara, terminei a lição de casa. Você pode me ajudar com aquele livro de italiano? Renato viu Clara se transformar instantaneamente. Secou as lágrimas, assumiu uma expressão alegre e se virou para Tiago como se nada tivesse acontecido. Claro, querido. Já vamos para a sala. Ela saiu da cozinha, deixando Renato sozinho com todas as revelações. Condessa fugitiva, herdeira rejeitada, mulher corajosa, segunda mãe para Tiago. Clara era todas essas coisas ao mesmo tempo, e cada faceta dela complicava ainda mais a situação. Renato guardou os documentos de volta na pasta, sabendo que a conversa estava longe de terminar. Ele precisava tomar uma decisão que pudesse mudar o destino de todos eles. Semanas se passaram desde o confronto na cozinha e a dinâmica da casa havia mudado completamente. Renato e Clara agora compartilhavam um segredo que os unia de forma estranha. Ela não precisava mais esconder completamente quem era, e ele havia se tornado seu protetor silencioso. Tiago continuava alheio a tudo, feliz com a presença de Clara, que agora se permitia ser um pouco mais natural com ele. Naquela manhã específica, Renato estava no escritório quando Beatriz entrou apressada, com uma expressão de preocupação que ele raramente via no rosto da governanta experiente. Senhor Renato, tem 2 homens na porta perguntando sobre Clara. Dizem que são investigadores particulares. O sangue de Renato gelou instantaneamente. Era exatamente o que mais temia desde que descobrira a verdade sobre Clara. Que tipo de perguntas estão fazendo? Mostraram uma foto dela e perguntaram se conhecemos essa mulher. Disseram que a família está muito preocupada e oferece recompensa por informações. Renato se levantou rapidamente. Onde está Clara? Levou Tiago para a escola. Deve estar voltando a qualquer momento. Beatriz, vá até a porta e diga que nunca viu essa pessoa. Seja convincente. Enquanto isso, vou ligar para Clara e avisá-la para não voltar para casa ainda. Beatriz assentiu e saiu correndo. Renato pegou o celular com mãos trêmulas e discou o número de Clara. Ela atendeu no segundo toque. Senhor Renato, aconteceu alguma coisa? Clara, não volte para casa agora. Tem investigadores aqui procurando por você. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Clara falou novamente, sua voz estava carregada de medo. Eles me encontraram. Eu sabia que esse dia chegaria. Talvez seja melhor eu ir embora de uma vez. Não, não vou deixar você fugir novamente. Vamos encontrar uma solução. Renato observou pela janela, enquanto Beatriz conversava com 2 homens bem vestidos na entrada da propriedade. Eles foram embora, mas não é seguro você voltar ainda.
Vamos nos encontrar num lugar neutro para conversar. Combinaram de se encontrar numa cafeteria no centro da cidade. Quando Renato chegou, encontrou Clara sentada num canto, usando óculos escuros e um lenço na cabeça, claramente tentando se disfarçar. Renato, ela disse quando ele se sentou, chegou a hora de eu partir, não posso colocar você e Tiago em perigo. Clara, eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Você não entende. Esses investigadores são apenas o começo. Se relatarem que estou aqui, logo vão mandar pessoas mais persuasivas. Vitor não é apenas um empresário rejeitado. Ele tem conexões com pessoas perigosas. Se for preciso, ele vai usar métodos mais diretos para me fazer voltar. O tipo que pode colocar Tiago em risco só por estar perto de mim. A menção ao filho fez Renato sentir raiva crescer no peito. Ele seria capaz de ameaçar uma criança? Homens como Vitor são capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem. E ele me quer de volta, não por amor, mas por orgulho ferido. Renato pegou as mãos de Clara sobre a mesa. Escute bem, não vou deixar ninguém ameaçar minha família. E você faz parte dessa família agora. Tiago te ama, Clara. Se você partir agora, vai destruí-lo. Ele já perdeu a mãe, não pode perder você também. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas se eu ficar, posso colocar ele em perigo real. Então, vamos encontrar uma forma de te proteger, sem você ter que fugir novamente. Como? Renato respirou fundo. Estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Mas sabia que era a única forma de manter Clara segura e Tiago feliz. Case comigo. A proposta saiu de sua boca antes mesmo que ele pudesse processar completamente o que estava dizendo. Clara o olhou como se tivesse ouvido errado. O quê? Case comigo, Clara. Se você for minha esposa, vai ter proteção legal aqui no Brasil. Será mais difícil para eles te forçarem a voltar. Não precisa ser por amor. Pode ser apenas um arranjo prático, uma forma de te proteger e garantir que Tiago não perca mais uma pessoa importante. Clara ficou em silêncio por vários minutos, processando a proposta. Você faria isso por mim, por Tiago? Faria. Vocês dois são as pessoas mais importantes da minha vida agora. E depois, quando tudo isso passar, quando não houver mais perigo? Ela perguntou. Renato hesitou. A verdade era que não sabia exatamente o que sentia por Clara. Gratidão, admiração, uma proteção crescente. Mas seria amor? Veremos quando chegarmos lá. Clara respirou fundo. Se eu aceitar, tem que ser claro que é apenas para proteção. Não quero que você se sinta obrigado a nada além disso. E Tiago nunca pode saber sobre meu passado. Para ele, sou apenas Clara, a mulher que você escolheu para ser sua esposa. Combinado. Combinado. Clara estendeu a mão para ele. Então aceito sua proposta de casamento, Renato. Não por amor, mas por sobrevivência. Quando Renato apertou a mão dela, selando o acordo mais estranho de sua vida, soube que havia acabado de mudar o destino de todos eles. Agora Clara seria sua esposa. Tiago teria uma nova mãe e ele teria que proteger a mulher que trouxe alegria de volta à sua casa. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta persistia. Seria realmente possível manter esse arranjo apenas prático? Ou os sentimentos complicariam tudo? O casamento civil de Renato e Clara aconteceu 3 dias depois do encontro na cafeteria. Uma cerimônia simples no cartório, apenas com Beatriz como testemunha e Tiago radiante de felicidade usando um pequeno terno. Para o menino, finalmente tinha uma família completa novamente. Para Renato e Clara, era uma estratégia de sobrevivência disfarçada de romance, um pacto silencioso de proteção. Mas a felicidade durou pouco. Na manhã seguinte ao casamento, Renato estava tomando café quando seu celular tocou. Era Rodrigo Farias, e o tom urgente na voz do detetive fez seu sangue gelar. Renato, você precisa tirar Clara da cidade agora mesmo. Acabei de receber informações alarmantes.
Os investigadores que estiveram na sua casa conseguiram fotografar vocês na cafeteria. As imagens já chegaram à Europa. A família Benevides sabe exatamente onde Clara está. E mais, o Vitor, ele está vindo pessoalmente para o Brasil. Chegou ontem à noite em São Paulo com uma equipe de segurança particular. Renato olhou para a cozinha, onde Clara estava preparando o café da manhã de Tiago, cantarolando baixinho uma música italiana. Ela não fazia ideia de que o pesadelo estava se aproximando. «Rodrigo, que tipo de homem é esse Vitor?» ele perguntou. O tipo que considera Clara sua propriedade. Ele gastou uma fortuna para encontrá-la, mobilizou recursos internacionais e agora que sabe onde ela está, não vai deixar que um casamento de papel o impeça de levá-la. Para eles, é óbvio que foi apenas uma tentativa desesperada de proteção. E Tiago, meu filho está em perigo? Provavelmente sim. Homens como Vitor usam qualquer meio necessário para conseguir o que querem. Se precisar pressionar você através de Tiago, ele fará isso. Nesse momento, Clara entrou na sala carregando uma bandeja com café. Ao ver a expressão de Renato, ela parou imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Renato desligou o telefone e olhou para ela. Clara, sente-se. Temos um problema sério. Eles te encontraram, não foi? Pior que isso, Vitor está no Brasil, veio pessoalmente buscar você. Clara ficou pálida como o papel. Suas pernas falharam e ela teve que se apoiar na poltrona para não cair. Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Clara, respire, vamos encontrar uma solução. Você não entende. Ela estava entrando em pânico. Vitor não aceita desaforos. Se ele veio até aqui, significa que está disposto a fazer qualquer coisa para me levar de volta. Como usar Tiago contra mim? As palavras de Clara atingiram Renato como murros no estômago. A ideia de alguém ameaçar seu filho despertou uma fúria que ele não sabia que possuía. Ninguém vai tocar no Tiago. Renato, você não conhece esse homem. Ele tem recursos, conexões, pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro. Se for preciso fazer algo impensável para forçá-la a voltar, ele fará isso. A única solução é eu desaparecer sozinha. Clara, não é a única forma. Se eu partir, Vitor não terá motivo para ameaçar Tiago. Nesse momento, Tiago entrou na sala, mochila nas costas, pronto para ir à escola. Ao ver os rostos tensos dos adultos, ele parou. O que foi? Por que vocês estão com cara de velório? Renato e Clara trocaram olhares desesperados. Como explicar para uma criança que a mulher que ele acabara de ganhar como nova mãe poderia ter que desaparecer para protegê-lo? Tiago, Clara se aproximou dele, se ajoelhando para ficar na altura dos seus olhos. Preciso conversar uma coisa importante com você. O que foi, Clara? Você está chorando? Às vezes, adultos precisam tomar decisões difíceis para proteger as pessoas que amam. Pode ser que eu precise viajar por um tempo. Viajar para onde? Por quanto tempo? Não sei ainda, meu amor. Só sei que pode ser necessário. Tiago começou a entender que algo muito sério estava acontecendo. É por minha causa? Fiz alguma coisa errada? Não, não, meu anjo, você é perfeito. É só que às vezes pessoas do passado aparecem e complicam as coisas. Essas pessoas são más? Ele perguntou. São pessoas que acham que sabem o que é melhor para mim, mesmo quando estão erradas. E se você não viajar, elas vão fazer mal para mim e para o papai. A pergunta direta e madura de Tiago partiu o coração de Clara. Existe essa possibilidade. Tiago ficou pensativo por alguns momentos. Quando falou novamente, sua voz tinha uma determinação que surpreendeu os adultos. Então, não deixa eles te levarem. A gente foge junto. Eu não quero perder você igual perdi a mamãe. Se precisar fugir, a gente foge todos juntos. Renato sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Seu filho, que havia perdido tanto, estava disposto a abrir mão de tudo para não perder Clara. Tiago, não é tão simples assim, Renato disse suavemente. Por que não?
A gente pode ir para outro país, mudar de nome, começar uma vida nova, igual nos filmes. Clara abraçou Tiago com força. Meu amor, sua vida é aqui. Sua escola, seus amigos, a casa do seu papai. Não importa, nada disso importa se você não estiver junto. Nesse momento, Beatriz entrou na sala correndo com uma expressão de terror no rosto. Senhor Renato, tem carros chegando. Vários carros pretos, parecem oficiais. Renato correu até a janela e viu uma comitiva de veículos de luxo parando em frente à propriedade. Homens de terno escuro saíam dos carros, claramente seguranças profissionais. E no centro de todos eles, um homem elegante, de aproximadamente 50 anos, com uma presença intimidadora. Vitor, Clara sussurrou, reconhecendo-o à distância. Tiago, vá para seu quarto agora, Renato ordenou. Não vou deixar eles levarem a Clara. Tiago, obedeça seu pai, Clara disse com firmeza. Vá para o quarto e não saia de lá, independente do que acontecer. O menino saiu relutante, mas antes parou na porta. Clara promete que não vai embora sem se despedir? Clara não conseguiu responder, apenas acenou com a cabeça, tentando não desabar completamente. Renato, ela se virou para ele quando Tiago saiu. Obrigada por tudo, por me dar uma família, mesmo que por pouco tempo. Clara, não fale como se fosse um adeus. É um adeus. Não posso colocar você e Tiago em perigo por causa do meu passado. A campainha tocou. Um som simples que ecoou pela casa, como uma sentença de morte. Vou atender, Renato disse. Você fica aqui. Não, vou com você. Se tenho que enfrentar meu passado, vou fazer isso de cabeça erguida. Renato olhou para Clara e viu não mais a empregada tímida ou a fugitiva desesperada. Viu a condessa Clara Benevides com toda a dignidade aristocrática de sua linhagem. Juntos, caminharam até a porta principal. Do outro lado estava o homem que havia mudado o destino de Clara para sempre, acompanhado de uma pequena milícia particular. Vitor Cavalcante havia chegado para buscar o que considerava seu. Quando Renato abriu a porta, o italiano sorriu, mas era um sorriso gelado, sem calor, que não chegava aos olhos. Renato de Almeida, presumo. Sou Vitor Cavalcante. Vim buscar minha noiva. Sua ex-noiva, Renato corrigiu. Clara é minha esposa agora. Vitor riu, um som desagradável que ecoou pelo hall de entrada. Casamento por conveniência não vale nada, meu caro. Especialmente quando foi feito para frustrar acordos familiares legítimos. Clara tomou sua decisão. Ela não quer voltar. Clara tomou uma decisão errada baseada em rebeldia juvenil. Agora é hora de ela voltar para casa e cumprir suas responsabilidades. As responsabilidades dela são aqui, comigo e com o meu filho. Vitor olhou além de Renato e viu Clara parada atrás dele. Seu sorriso se alargou. Clara, minha cara, quanto tempo! Vitor, ela respondeu com voz firme. Não deveria ter vindo. Claro que deveria. Somos noivos há mais de um ano. Está na hora de concluirmos o que começamos. Nunca fomos noivos de verdade. Isso foi uma imposição da minha família. Detalhes. O importante é que você volte comigo para a Europa, onde pertence. Eu não pertenço a lugar nenhum. Eu escolho onde quero estar. Vitor deu um passo para dentro da casa, ignorando Renato completamente. Clara, não vamos fazer isso da forma difícil. Vamos. Você volta comigo hoje e sua nova família aqui fica em paz. A ameaça implícita nas palavras dele fez Renato se colocar entre Vitor e Clara. Está ameaçando minha família? Estou oferecendo uma solução civilizada. Clara volta para casa, cumpre seus compromissos familiares e todos ficam felizes. E se ela se recusar? O sorriso de Vitor desapareceu completamente. Então vamos ter que ser mais persuasivos. Nesse momento, Tiago apareceu no topo da escada,
tendo desobedecido às ordens de ficar no quarto. Vitor olhou para o menino e seu sorriso voltou, mas agora era ainda mais sinistro. E esse deve ser Tiago, um menino lindo. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ele por causa da teimosia da Clara. Foi a gota d'água. Renato avançou em direção a Vitor, mas foi contido por seguranças. "Não toque no meu filho!" Renato gritou. Clara se colocou entre todos eles. "Chega, Vitor. Você ganhou. Eu vou com você." "Clara, não!" Renato gritou. "É a única forma de proteger o Tiago," ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Vitor, eu vou, mas você promete que nunca mais vai incomodar essa família." "Prometo," Vitor disse, satisfeito. "Sempre soube que você era uma mulher sensata." Clara se virou para Renato uma última vez. "Cuide bem do Tiago. Diga para ele que tudo o que viveu aqui foi real." Ela começou a caminhar em direção aos carros pretos, deixando para trás a única família que a havia feito feliz desde a morte do irmão. Renato observou os carros pretos desaparecerem no horizonte, levando Clara, sentindo como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Tiago desceu correndo as escadas, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Papai, por que você deixou eles levarem a Clara?" "Filho, ela foi para nos proteger." "Mas eu não quero proteção, eu quero ela de volta," Tiago disse em meio ao choro. Renato abraçou Tiago, sentindo a própria determinação crescer. Clara havia se sacrificado por eles, mas ele não ia aceitar esse final. Não depois de descobrir que a amava de verdade. "Tiago, o papai vai buscar a Clara de volta." "Como?" "Não sei ainda, mas vou encontrar um jeito." Nesse momento, Beatriz se aproximou segurando algo nas mãos. "Senhor Renato, Clara me pediu para entregar isso se alguma coisa acontecesse." Era um envelope lacrado com o nome de Renato, escrito numa caligrafia elegante. Dentro, uma carta e algo que o deixou sem ar. As joias que ele havia visto ela usar discretamente. "Meu querido Renato, se está lendo isso, significa que meu passado finalmente me alcançou. Estas joias pertenceram à minha avó, a única pessoa da família que sempre me apoiou. São as únicas coisas de valor que trouxe da Europa. Venda-as e use o dinheiro para dar a Tiago a melhor educação possível. Ele merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Renato, quero que saiba que estes meses com vocês foram os mais felizes da minha vida desde a morte do Mateus. Tiago me devolveu a esperança de que ainda existem coisas puras no mundo. E você? Você me mostrou o que é ser protegida e amada de verdade. Nosso casamento pode ter começado como conveniência, mas para mim se tornou real. Eu te amo, Renato. Amo vocês dois mais do que qualquer fortuna ou título aristocrático. Por favor, não tente me encontrar. Vitor é perigoso quando contrariado. Cuidem-se e sejam felizes. Digam ao Tiago que a tia Clara sempre estará cuidando dele lá do céu, igual ao anjo que ele perdeu. Com todo o meu amor, Clara." Renato dobrou a carta com mãos trêmulas. Clara achava que ele nunca mais a veria, mas ela estava errada. Ele havia encontrado o amor novamente e não ia desistir sem lutar. "Beatriz, ligue para Rodrigo Farias. Preciso dele aqui urgente." "O que vai fazer, papai?" Tiago perguntou. "Vou fazer o que deveria ter feito desde o início. Vou lutar pela nossa família." Rodrigo chegou em menos de uma hora, encontrando Renato determinado como nunca havia visto. "Rodrigo, preciso de tudo que conseguir sobre Vitor Cavalcante. Onde está hospedado? Que tipo de esquema de segurança usa? Como posso chegar até Clara?" "Renato, o homem trouxe uma equipe profissional." "Não é brincadeira." "Não estou brincando. Estou falando sério." Tiago se aproximou dos dois homens. "Senhor Rodrigo, meu papai pode realmente trazer a Clara de volta?" Rodrigo olhou para aquele menino corajoso e sentiu o peito apertar. "Tiago, seu pai é um homem determinado. Se alguém pode trazer a Clara de volta, é ele."
Então, vamos fazer um plano, Tiago disse com uma seriedade que surpreendeu os adultos. Como assim vamos? Renato perguntou. Papai, a Clara se sacrificou para me proteger. Agora é minha vez de ajudar a salvá-la. Renato se ajoelhou na frente do filho. Tiago, isso pode ser perigoso. Eu sei, mas a Clara me ensinou que às vezes precisamos ser corajosos para proteger quem amamos. Renato olhou para aquele menino que havia crescido tanto em poucos meses e percebeu que Tiago tinha razão. Clara havia ensinado coragem para todos eles. Está bem. Vamos fazer isso juntos. Vocês dois são loucos. Rodrigo suspirou, mas um sorriso de admiração surgiu em seu rosto. Me contem o plano. Vitor quer Clara por orgulho, não por amor. Homens orgulhosos têm pontos fracos. Precisamos descobrir qual é o dele. Eu descobri algumas coisas sobre os negócios dele, Rodrigo disse. Vitor está passando por dificuldades financeiras. Os hotéis de luxo dele estão enfrentando problemas por causa de escândalos de corrupção. As autoridades brasileiras têm muito interesse em conversar com ele. Escândalos, corrupção, Tiago murmurou. Exato, Renato respondeu. Por isso ele quer tanto se casar com Clara. O sobrenome Benevides limparia a reputação dele. Então, Clara não é só importante para ele por causa de orgulho, é por dinheiro também, Tiago concluiu. Isso mesmo, Tiago. Seu pai está certo. Rodrigo, consegue descobrir onde Vitor está hospedado? Já sei. Hotel Grand Plaza, a suíte presidencial. Perfeito. Tiago, você confia no papai? Confio. Então vamos buscar nossa Clara. 2 horas depois, Renato e Tiago estavam no lobby do Hotel Grand Plaza. Renato havia se vestido com seu melhor terno e Tiago usava roupas sociais elegantes. Pareciam executivos importantes, não um pai desesperado, e seu filho tentando resgatar a mulher que amavam. Boa tarde, Renato disse ao recepcionista. Somos da construtora Almeida. Temos uma reunião marcada com o senhor Vitor Cavalcante. O recepcionista conferiu a agenda. Não vejo nenhuma reunião marcada, senhor. Tiago se aproximou do balcão. O senhor pode avisar que Tiago e Renato querem falar com ele sobre a Clara? Ele vai entender. O funcionário ligou para a suíte, falou brevemente e desligou surpreso. Podem subir. 15º andar, suíte presidencial. Quando as portas do elevador se abriram, 2 seguranças os esperavam. Conduziram pai e filho através de um corredor luxuoso até uma porta dupla. A suíte era opulenta, com vista panorâmica da cidade. Vitor estava sentado numa poltrona de couro, vestindo um hobby caro, segurando uma taça de vinho. Clara estava sentada do outro lado da sala, ainda usando o mesmo vestido simples, mas com uma corrente dourada ao redor do pulso. Uma corrente que, ao olhar mais de perto, era uma algema disfarçada. Renato de Almeida, que surpresa inesperada, Vitor disse com sarcasmo. E trouxe o menino, que tocante. Vim buscar minha esposa, Renato disse diretamente. Sua ex-esposa. Clara já concordou em anular o casamento brasileiro. Renato olhou para Clara, que evitava seu olhar. Clara, é verdade? Renato, por favor, vão embora, ela disse com voz cansada. Não quero que vocês se machuquem por minha causa. Tiago se soltou da mão do pai e correu até Clara. Clara, você está bem? Eles te machucaram? Estou bem, meu amor, mas vocês não deveriam estar aqui. Vitor se levantou claramente irritado. Renato, você tem 5 minutos para se despedir. Depois, minha equipe vai escoltá-los para fora. Na verdade, Renato disse calmamente, quem vai embora é você. Vitor riu. Renato tirou do bolso um envelope grosso. Rodrigo Farias investigou seus negócios, Vitor. Escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro, suborno. A Polícia Federal Brasileira tem muito interesse em conversar com você. A expressão de Vitor mudou instantaneamente. Você está blefando. Não estou, mas posso esquecer tudo que descobri se você liberar Clara agora mesmo. E se eu me recusar,
Tiago se levantou ao lado de Clara. Aí meu papai vai contar para todo mundo que tipo de pessoa o senhor realmente é. Vitor olhou para aquele menino corajoso e depois para Renato. Perdeu. Perdeu por completo. Você não entende, Vitor disse entre dentes. Preciso me casar com Clara. Minha reputação, meus negócios. Seus problemas não são nossos, Renato respondeu. Clara fez sua escolha. Ela escolheu a nossa família. Clara olhou para Renato e Tiago, vendo o amor genuíno nos olhos de ambos. Pela primeira vez desde que havia sido levada, sentiu a esperança renascer. Vitor, ela disse, ficando de pé, nunca vou me casar com você. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Prefiro morrer livre do que viver prisioneira. Clara, você não entende as consequências. Entendo perfeitamente e aceito todas elas. Renato se aproximou de Clara e segurou sua mão livre. Vitor, você tem duas opções. Libera Clara agora e vai embora do Brasil ou explica para a Polícia Federal como conseguiu entrar no país com uma equipe de segurança particular para sequestrar uma cidadã brasileira. Cidadã brasileira? Vitor franziu a testa. Clara é minha esposa. Isso lhe dá direitos de naturalização imediata. Tiago se juntou a eles, segurando a outra mão de Clara. E nós somos a família dela, agora. Vitor olhou para os três unidos e percebeu que havia perdido. Clara não era mais a jovem aristocrata assustada que ele podia intimidar. Era uma mulher que havia encontrado uma família que a amava de verdade e a faria feliz. Maldição! Ele murmurou, tirando uma chave do bolso e soltando a corrente do pulso de Clara. Decisão sábia, Renato disse. Vitor se dirigiu aos seguranças. Preparem nossa saída. Voltamos para a Europa hoje mesmo. Antes de sair, ele se virou para Clara uma última vez. Você vai se arrepender desta decisão. Já me arrependi de muitas coisas na vida, Clara respondeu. Mas amar esta família nunca será uma delas. Uma hora depois, Renato, Clara e Tiago estavam na varanda da casa observando o pôr do sol. Clara usava novamente as joias da avó que Renato havia se recusado a aceitar como pagamento. Clara, Tiago disse, você nunca mais vai embora? Nunca mais, meu amor. Vocês são minha família para sempre. Mesmo que apareçam outras pessoas más? Renato abraçou Clara pela cintura. Se aparecerem, vamos enfrentar juntos, como uma família de verdade. Clara olhou para o anel de casamento em seu dedo. Renato, nosso casamento começou como uma mentira, mas se tornou a verdade mais bonita das nossas vidas. Tiago olhou para os dois. Posso chamar a Clara de mãe agora? Clara se ajoelhou e abraçou Tiago. Claro que pode, meu filho. Para sempre. Enquanto os três se abraçavam, Clara pensou em Mateus e sentiu que ele estaria feliz, sabendo que ela havia encontrado uma nova família para amar. Renato pensou na esposa que havia perdido e soube que ela aprovaria a mulher corajosa que havia trazido alegria de volta para suas vidas. E Tiago, que havia perdido uma mãe, mas ganhado outra, sorriu sabendo que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais improváveis. A condessa Clara Benevides havia morrido para sempre. No lugar dela, nasceu Clara de Almeida, esposa, mãe e mulher livre para amar sua própria família. Alguns anos depois, quando contavam esta história para os filhos mais novos, Tiago sempre terminava da mesma forma. E foi assim que aprendi que o amor verdadeiro não vem da riqueza ou dos títulos, vem da coragem de escolher sua própria família e lutar por ela até o fim. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.